o que a gente está fazendo aí. Então, a proposta do nosso encontro hoje é, ainda buscando formas, né, de engajar os nossos alunos de forma remota ou presencial, é trabalhar com o Mentimeter, né, que é nuvem de palavras e outros recursos. Então, a ideia, né, é mostrar como que a gente pode usar essa ferramenta dentro da sala de aula para que os nossos alunos eles possam também participar, né, de uma forma um pouco mais interativa. Não aquela aula em que o professor está ali passando o conteúdo somente, o aluno não consegue, né, muitas vezes entender alguma coisa e às vezes não quer interromper a fala do professor ou acaba interrompendo a fala do professor de uma forma que perca um pouquinho o andamento da aula. Então, como que a gente pode usar, né, essa ferramenta para que isso não aconteça? Então, a gente vai mostrar aí alguns recursos, né, do Mentimeter e trazer, né, para vocês algumas ideias, né, não que necessariamente a gente vai utilizar dessa forma, mas para que vocês também possam, né, levar isso para dentro da sala de aula de vocês, né, compartilhar essa ideia com os alunos de vocês e para que vocês entendam, né, como é que funciona essa ferramenta, a gente preparou, né, nesse nosso material aí, alguns exemplos de atividades que a gente pode utilizar, né, no nosso dia a dia, tá? Então, né, vamos falar sobre o Mentimeter. Alguém da turma aí já usou, né, Mentimeter alguma vez, né? Já trabalhou com essa ferramenta para alguma coisa que fosse utilizada dentro da sala de aula, né? Então, se alguém já trabalhou, coloca aí para a gente saber, né? E o Mentimeter, né? Ele é uma plataforma que você acessa pelo navegador do computador, né? Não é um aplicativo para você baixar na máquina, você usa já direto, né, pela internet. Então, assim como outros aplicativos, você pode acessar criando uma conta pela sua conta do Google, que você já tenha, ou uma conta do Facebook, que você já tenha também, né? Ou você pode criar uma conta específica usando uma conta de e-mail, tá? Então, não necessariamente você precisa criar uma conta específica para ele. Pode usar uma conta que você já tenha, Google ou, né, do Facebook. Então, né, para a gente fazer o nosso primeiro teste, para ver se vocês entendem como vai ser a dinâmica, né, como que vai funcionar o Mentimeter, quem tiver aí do celular, né, estiver assistindo no computador e quiser fazer no celular, ou quiser abrir uma outra aba aí no navegador, só para a gente fazer um teste. Eu coloquei uma pergunta, né, no Mentimeter, e aí como que os alunos acessam, né, essa pergunta ou uma aula, né, se o professor estiver dando uma aula, como que ele compartilha, como que ele acessa esta aula para que ele possa trabalhar junto com o professor. Então, você vai acessar, né, do seu computador ou do seu celular esse site, o www.mente.com, e aí ele vai pedir um código. Esse código ele é gerado na hora que a gente cria lá a nossa atividade, e aí a gente vai compartilhar isso com o aluno. Tem várias formas de a gente compartilhar isso com o aluno. Eu vou mostrar aqui, né, como que a gente faz isso. Então, o código gerado para essa atividade é o 19, né, 1889. Você vai colocar esse código lá na telinha onde ele pediu, né, o código. Então, se vocês já quiserem, né, acessar aí, entra lá. Deixa eu deixar a tela cheia aqui para que fique mais fácil para vocês visualizarem. Vocês vão entrar aí do celular, né? Coloca lá mente.com, né, no celular. E aí, no código, né, no campo lá onde ele pede o código, você coloca lá o 19, 18, 89. Eu vou entrar aqui do meu celular também, né, para que a gente possa visualizar aí, né, o que
o que o professor disponibilizou lá para vocês. Então, se vocês entrarem aí na tela do celular, vai aparecer lá a pergunta, né? O que você acredita que pode fazer em suas aulas usando o Mentimeter? Então, é uma resposta que você vai colocar lá, né, usando uma frase ou um parágrafo, tá? Então, a ideia é que o aluno possa escrever alguma coisa. Então, isso pode ser usado, né, de várias formas, para várias disciplinas também. Então, quando você quer checar, né, alguma informação que o aluno tenha que colocar, pontuar lá o que ele pensa ou o que ele sabe a respeito daquilo, você pode usar essa ferramenta para isso, tá? Então, você vai escrever lá alguma coisa, eu vou compartilhar aqui a tela do Mentimeter, para a gente ver como que isso vai sendo gerado, né, dentro do Mentimeter, conforme vocês vão respondendo, como que vai aparecendo isso lá no Mentimeter. Deixa eu só fechar aqui, para a gente compartilhar a tela do Mentimeter. Então, ó, na apresentação do Mentimeter, conforme os alunos forem respondendo, ele vai aparecer dessa forma, para o professor poder trabalhar com os alunos de acordo com as respostas. Então, o que a pessoa colocar, né, ele vai aparecer aqui dentro da tela, né, dentro da apresentação lá do professor. Essa forma de apresentação foi a forma que eu escolhi, né? Então, conforme eu vou passando o mouse aqui, ó, conforme as pessoas vão escrevendo, né? Ele vai subindo aqui, né, e vai mostrando as mensagens, tá? Então, quando tem uma interação muito grande, né, dentro da turma, quando a turma é grande, tem várias respostas, isso vai acontecendo de uma forma bem dinâmica. Tudo vai depender do seu público, né? Do que você tem de audiência, né? Quantas pessoas estão ali interagindo com você, tá? Do Mentimeter, se eu não me engano, você pode fazer a interação com até 200 pessoas simultaneamente. Então, você pode aplicar isso, por exemplo, em uma apresentação, uma palestra, né? Você vai trabalhar com um público maior, você pode usar também essa ferramenta, né? Até 200 pessoas conseguem acessar ali junto com você ao mesmo tempo, tá? Não só para o dia a dia de sala de aula, mas dá para fazer outras coisas também, uma reunião, né? Ou alguma coisa que você queira mostrar para o aluno, tá? Então, essa é uma das formas de interação que a gente tem aí, né? Usando o Mentimeter. Bacana, né, Eliana? Gostou? É muito legal mesmo, né? Isso dá para trabalhar muita coisa, a gente começa a pensar nas possibilidades. Quando a gente começa a explorar os recursos, a gente começa a pensar nas possibilidades. Onde que eu vou utilizar, né? O que, que dá para eu fazer? Isso é muito legal. E essa troca de ideias também com os professores é muito bacana, né? Pensar junto ali o que, que você pode fazer e como que você pode compartilhar essa ideia, né, com o seu público é muito legal. Muito bem. Então, essa é uma das formas, né, da gente utilizar o Mentimeter, tá? Então, vocês observaram que a interação com o público, ela é muito bacana, né? Porque você pode usar isso para, por exemplo, fazer um nivelamento da turma, uma sondagem, uma avaliação diagnóstica, né? Antes de você começar a ler um tema novo, você quer saber como é que está o aluno sobre aquele tema. E aí dá para você usar isso com qualquer matéria, né? História, geografia, matemática, filosofia, física, né? Informática, que é o meu caso, né? Temas transversais e assim por diante. Tá bom? Então dá para usar muita coisa. Agora eu vou mostrar uma apresentação aqui para que a gente possa explorar um pouquinho, né, os recursos que tem dentro do Mentimeter para vocês. Então, deixa eu mudar só aqui a minha apresentação. Deixa eu voltar aqui. O meu rostinho lindo. Deixa eu ver aqui. Perguntas para o público. Beleza.
Então, aqui é uma outra forma de apresentar dentro do Mentimeter, que é usando a nuvem de palavras, tá? Então, a dinâmica é a mesma, né? Eu posso exibir para os meus alunos, no caso, o site que ele pode acessar, e aí ele tem lá o código, é o mesmo procedimento, né? Acessa o site, mente.com, coloca o código, aí vai aparecer lá no celular ou no navegador a pergunta e o que o aluno deve fazer. Então, nesse exemplo, um pouquinho diferente do outro, eu não vou escrever uma mensagem. Então, o professor pediu para eu escrever lá 3 palavras sobre um determinado assunto. Eu trabalhei com esse formato de nuvem de palavras, né? Agora, no nosso retorno às aulas, né, de forma remota, para entender um pouquinho qual era o sentimento do aluno naquele formato novo para eles, né, que eles não tinham experimentado ainda. Então, a interação é bem bacana e o retorno também dá para a gente trabalhar muitas coisas, né? Dá para a gente ter uma ideia do que o aluno está pensando sobre aquele momento. Então, eu consigo trabalhar também com sentimentos, né? Ou buscar também novas possibilidades dentro da minha aula, que não seja sendo ou não relacionado ao conteúdo que eu estou trabalhando, mas a gente pode trabalhar também a questão dos sentimentos, né? Saber como o aluno está naquele momento, buscar as expressões, trabalhar, né, com esses sentimentos, porque também faz parte, né, do papel do educador, não só passar conteúdo ali, né, mas a gente teve uma mudança muito grande, né, de ambiente de estudo, então tem um impacto isso na vida do aluno também, assim como teve na vida dos professores. Então, trabalhar essas questões é importante, e algumas pessoas, né, de áreas diferentes dentro da escola, então, coordenadores pedagógicos, orientador educacional, eles têm uma ferramenta, né, para poder dinamizar isso e mensurar, para poder ter uma abordagem mais específica, né, com aquele público. Então, o que ele precisa naquele momento, qual é a necessidade, né, do aluno naquele momento. Então, eu posso usar essa ferramenta de nuvem de palavras para isso também, tá? Então, como que funciona, né, essa nuvem de palavras? Eu vou abrir aqui a tela do próprio Mentimeter, para que vocês tenham uma ideia de como é por dentro, né? Aqui a gente está mostrando só a forma como o aluno ele recebe isso, como ele visualiza na hora que o professor coloca isso como uma apresentação. Mas como que a gente configura isso, né? Então, aqui nessa janela, né, que eu estou exibindo agora, eu vou mostrar para vocês, né, como que a gente configurou isso, tá? Então, primeiro, né, a gente tem aqui a tela principal, que é onde vai acontecer os resultados, como que vai ficar essa apresentação lá para o meu aluno. E aqui do lado direito, né, a gente vai escolher, né, o tipo de apresentação que a gente vai fazer. Então, no caso, esse modelo, né, eu já usei um modelo que já existe dentro do Mentimeter, que é a nuvem de palavras, e aí eu posso fazer algumas configurações. Então, aqui, eu posso colocar qual é a pergunta que eu quero fazer para o aluno, para ele responder com uma nuvem de palavras, né, qual é a situação, e aqui eu posso escolher quantas entradas cada participante vai dar. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu coloquei que a pessoa pode escrever 3 palavras, mas eu posso colocar mais ou menos, tá? Aí depende do que eu estou analisando. Se eu quero, né, explorar bastante isso, eu posso aumentar aqui o número de palavras, depende da quantidade de pessoas, né, que tem lá no meu público, tá? Por exemplo, aqui, né, nesse exemplo aí, tem uma pessoa só que respondeu. Eu vou colocar aqui para eu responder, para que vocês vejam como que vai modificando isso automaticamente. Então, o que representa a tecnologia para você? Então, conforme
você escolha as palavras, se são iguais ou diferentes. Se forem iguais, ele vai ficando mais forte, mais para o centro. Tá? Agora, conforme a palavra que a pessoa escolheu, né? Se não tem nenhuma, né, escolhida, junto com as outras, vai ficando mais para os lados. Então, dependendo do volume aí, né, de palavras que eu tenho, né, vai modificando lá o meu gráfico. Então, vou colocar aqui, né, 3 palavras para a gente mudar aqui. Ó. Então, conforme a pessoa vai aumentando, né, os números de palavras, quanto mais pessoas na minha audiência vão preenchendo aí a minha nuvem de palavras, né, esse gráfico ele vai mudando aí automaticamente, tá? No gráfico que eu trabalhei com a turma, tinha mais alunos, né, que responderam, então deu um gráfico maior. Eu até compartilhei esse gráfico, tem aí na nossa página do GIG Cândido Mota, tem o gráfico também, depois se vocês quiserem ver, né, o resultado final, a gente fez com os professores e com algumas turmas, né, usando a nuvem de palavras. Então, aqui, né, nessas configurações, eu consigo mudar algumas coisas, né, customizar, né, a nossa nuvem de palavras, então, mudar o tema, por exemplo, né, quero que fique escuro, fique em outra cor, aqui dá para fazer essas alterações também, tá? Então, basicamente, né, você pode escolher lá o modelo que você vai trabalhar, tem alguns modelos já prontos, a gente já vai entrar também nesses detalhes aí desses modelos. Primeiro eu vou mostrar algumas coisas já que eu preparei para vocês, e depois a gente vai mostrar como que altera, né, como que a gente altera essas informações aí dentro do Mentimeter. Por enquanto, tudo bem, pessoal? Tá tranquilo aí? Eu não sei se está muito rápido. Vamos embora. A professora aqui é meio acelerada, tá? Não liga, não. Para que vocês tenham uma dimensão, né, do que dá para a gente trabalhar de coisas diferentes aí, eu vou colocar uma... Deixa eu só ver... Qual é o nome que eu deixei do outro que trabalha já com outros assuntos. Deixa eu só buscar ele aqui dentro do meu compartilhamento. Esse aqui. Então, ó, por exemplo, né, eu posso usar isso aqui em uma aula, sei lá, eu estou explicando lá para os alunos na parte de administração, contabilidade, sei lá, análise SWOT. Né? Ou eu posso usar isso numa reunião pedagógica, né, para poder fazer a avaliação já junto com os professores de alguns pontos da escola. E ao invés de ficar aquela dinâmica dos professores falando o que tem que ser, o que não tem que ser, você já coloca lá os tópicos que está sendo discutido naquela análise e coloca o professor para fazer a votação, né? E aí esse resultado ele já vai acontecendo ali automaticamente, conforme as pessoas vão escolhendo lá as opções, né? Ele já vai dando aqui o gráfico, né? Já vai deixando pronto lá a minha análise SWOT aí, né? Para que vocês já tenham, né, esses dados, e é uma forma de fazer com que as pessoas que estão ali naquela reunião participem, né? Então, você vai trazer, né, para que o professor, ou se não for professor, for um outro tipo de público, também interaja lá com a sua apresentação. Eu vou colocar aqui nos comentários um link para que vocês pesquisem, né, mais depois sobre análise SWOT, né?
quem quiser saber um pouquinho mais aí do que é, mas quem costuma fazer isso, né, normalmente na escola aí, sabe como que pode utilizar, né, em que momento pode utilizar, e é uma forma diferente de aplicar isso com os professores, né, é uma forma diferente de você interagir lá com os professores. Então, existem algumas formas, né, da gente trabalhar com o público. Aqui, né, a gente está usando a forma de entrar pelo site e usar um código. Mas eu consigo também, ó, aqui no compartilhar, né, no share, eu consigo mudar, né, para que eu envie, por exemplo, um link para o meu público. Então, se eu copiar, né, esse link aqui, eu consigo enviar depois ele pelo WhatsApp, eu posso enviar por um e-mail, por exemplo, para os professores já terem esse link para usar na hora da minha apresentação. Ou eu posso fazer o download de um QR Code, né, ele já traz o QR Code, eu não preciso buscar um site lá para criar um QR Code, ele já deixa eu fazer isso. Então, eu posso colocar na minha apresentação isso como uma imagem, né, e aí a pessoa que tem já o leitor de QR Code no celular, né, ela consegue já tirar a foto daquele QR Code e automaticamente ele já vai entrar, né, no link para poder participar dessa apresentação. Então, ele não precisaria entrar no site do Mente.com, colocar o código, nem nada. Então, aquele link, né, direto, ele já entra na sua aula, na sua apresentação. Ou, né, se ele tiver lá o leitor de QR Code, ele já posiciona ali naquela imagem que eu baixei, coloquei lá na minha apresentação como uma imagem, ele já consegue também fazer o acesso à sua aula. Então, não só a aula, né, mas vai fazer uma palestra, vai apresentar um trabalho, quer usar o recurso, dá para fazer também, certo? Então, as possibilidades são muitas, né, utilizando aí essa ferramenta, tá? Então, vocês puderam reparar ali, né, tem muita coisa que dá para a gente fazer. Então, esse é só um exemplo, né, de outras formas da gente utilizar o Mentimeter, tá? Então, vou fazer uma análise SWOT. Tem lá um modelo pronto que dá para a gente fazer isso também, tá bom? Modelos, né? A gente está falando de modelos aí para poder fazer as suas apresentações do Mentimeter. Quais são as opções, né, que nós temos aí dentro do Mentimeter para fazer isso? Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui da análise SWOT para a gente fazer a forma, né, da gente abrir outras guias aí usando o Mentimeter. Então, aqui, né, quando você entra lá no site, dentro do Mentimeter, você vai ter lá as suas apresentações, né, tudo que você criou de apresentações vai ficar lá dentro, e tem aqui as inspirações, né. Então, eu tenho aqui já os modelos prontos. Então, o que eu trabalhei ali foi nuvem de palavras, né, mas eu posso trabalhar com tipos gráficos, então ele já traz lá os modelos, eu só vou mudar a pergunta e as alternativas, né, para o aluno ou para o meu público participar. Tem como a gente trabalhar com imagens, né, eu tenho um modelo lá que a gente vai ver também, já usando imagens aqui na hora de fazer a votação, né, então dá para usar para fazer uma votação, por exemplo, não só opiniões, né, dentro da aula, mas dá para a gente também fazer perguntas e respostas, uma interação mais direta com o público, conforme o aluno vai tendo dúvida, ele pode ir mandando perguntas lá na apresentação, e conforme o professor vai apresentando ali, ele já vai respondendo a essas dúvidas. Então, tem vários modelos de gráfico aqui para a gente trabalhar. E tem também o quiz, né, para você poder trabalhar e ter uma pontuação, ou criar, né, um debate lá com a turma e ver qual foi a equipe vencedora. Então, dá para fazer várias coisas bacanas aqui usando essa ferramenta. Tem muita coisa.
tá? Para a gente poder analisar. Vocês podem estar perguntando a questão do inglês, né? A ferramenta, ela está toda em inglês, tá? Mas, né, nada que um Google Tradutor, né, não ajude aí para aqueles que não têm domínio do inglês, né? Eu não tenho muito domínio, mas é bastante intuitivo também, né? Mas dá para quebrar um galho, né? Fazendo uma pesquisa lá no Google Tradutor, dá para a gente entender um pouco melhor, né? Para quem tem dificuldade aí com outro idioma, tá? O idioma ele não vai interferir em nada, né, no uso aí da ferramenta, mesmo porque ele traz bastante coisa já pré-montada. Então, você pode usar esses modelos para criar lá a sua aula em cima dele, né? Então, é importante que você entenda um pouco o que está sendo discutido ali, né, para você saber se dá para você aplicar ali naquele momento ou não, né? Mas é bem interessante para que você possa pensar em modelos de aulas diferentes, com a participação direta do aluno, né? Então, a intenção aqui é fazer isso, né? Colocar o aluno para participar mesmo das suas aulas. E para a gente fazer isso, para a gente poder movimentar um pouquinho também aqui a nossa aula, eu vou compartilhar um material que seria uma aula, né? Como se fosse uma aula. Estou falando sobre um determinado tema, e ali no meio da aula eu quero fazer alguma pergunta para o aluno, para ele poder interagir. Então, como que eu posso usar isso, né, dentro de um modelo de aula? Então, deixa eu só compartilhar aqui a tela do outro Mentimeter. Deixa eu ver aqui. Este aqui. Acho que abriu aí para vocês, né? Deixa eu só colocar grandão aqui de novo, senão vocês não vão ver. Então, ó, isso aqui é uma aula, né, que eu criei como se fosse uma apresentação lá no PowerPoint, tá? Ele funciona dessa forma também. Se eu não quiser interação, eu posso criar uma aula para eu falar lá sobre um determinado assunto. Então, aqui está lá os vertebrados, né? Então, eu vou fazer uma apresentação falando sobre os vertebrados. Então, ó, observa que conforme eu vou passando, né, o próximo item, ele vai colocando ali, eu estou falando sobre as características. Então, estou explicando lá para o aluno sobre um determinado assunto. Aqui embaixo, né, eu coloquei para o aluno que acessou essa minha aula, que aí eu posso ter compartilhado esse link pelo WhatsApp, eu mandei por e-mail, ou coloquei o código ali para ele poder entrar pelo código. Então, ele pode dar um joinha ou não, né? Ou se ele está em dúvida, ele pode clicar lá pelo celular dele, ou se ele estiver num laboratório de informática usando o computador ou um tablet, clicar lá na interrogação, ou ele pode clicar aqui para fazer uma pergunta. Na minha apresentação aqui, eu estou visualizando que o aluno tem alguém que fez uma pergunta, tá? Então, eu posso abrir, né, ver qual é a pergunta do aluno, né? Então, ele está perguntando, existe alguma outra característica para esses animais? Aí eu posso explicar, né, durante a minha aula eu expliquei, e aí eu posso marcar aqui, né, como respondida. Então, já respondi essa pergunta, não tem mais nenhuma dúvida sobre esse slide que eu estou falando, tá? Então, é uma forma do aluno não interromper o que o professor está falando, né? O professor visualiza ali que ele tem uma pergunta, ele pode responder naquele momento ou não. Então, durante a minha aula aqui, eu coloquei lá algumas características, eu vi que tinha alguma pergunta, eu já respondi na hora e encerrei aquela discussão, né? Já dei como solucionado. E aí eu vou continuar a minha aula, né? Continuando a minha aula lá, aí eu estou perguntando se esse bichinho, né, ele é um animal vertebrado. Então, aí os alunos podem responder sim ou não, né, ou pode fazer alguma outra pergunta, tá? Então, eu posso usar imagens, né, e essas imagens, ela pode ser um GIF ou um vídeo curto, né? Então, na semana passada, eu compartilhei com vocês um link, né, do GIF, que é o site onde eu peguei essa imagem aqui, né,
e tem outras imagens também que são bem bacanas aí para vocês poderem utilizar. Então, eu posso trabalhar como se fosse uma apresentação, né? Estou apresentando lá o meu material de aula, coloco o texto, coloco os tópicos, posso usar imagens, posso usar vídeo para dar a minha aula, e aí no meio da aula o aluno ele pode interagir, né? Colocando se gostou, se não gostou e assim por diante, né? Se tem dúvida, ele pode fazer uma pergunta, e aí o professor encontra o melhor momento ali para poder dar essa resposta, tá? Não necessariamente interrompendo a aula ali naquele momento. Então, é algo que dá para a gente usar no presencial ou, né, nas aulas remotas, dá para a gente fazer essa interação aí com o aluno. Continuando aqui, né, então, respondeu lá a pergunta, né, e aqui, por exemplo, o aluno ele vai ter uma imagem, né, para que ele possa responder essa pergunta. Então, eu posso disponibilizar na tela a imagem para o aluno visualizar, mas no celular, quem entrou, né, com o código lá, ele vai ter a imagem e as opções, tá? Então, ele vai visualizar a imagem e as opções de resposta. E aí, conforme eles forem respondendo, eu posso intercalar aqui a apresentação que eu estou fazendo entre a imagem e entre o que os alunos foram respondendo lá. Então, no caso aqui, né, 67% dos meus alunos responderam uma coisa e 33% responderam outra. Aí eu quero mostrar qual foi a alternativa que está correta, para a gente poder discutir lá, né, o que deu certo ou não. Então, eu consigo, durante a minha apresentação, destacar, né, a resposta correta. Então, aí eu posso trabalhar mais essa questão com os alunos, né, tentar entender qual foi a dificuldade, qual foi a dúvida que eles tiveram, e aí também é uma forma de fazer lá uma análise, né, uma avaliação diagnóstica da turma sobre um determinado tema, antes de continuar com aquele assunto, ou mudar, né, de assunto com aquela sala, né? Então, é algo que dá para trabalhar aí de diversas formas. Aqui também, né, um outro tipo de gráfico, mas segue a mesma ideia, né? Então, eu posso colocar lá uma pergunta, colocar uma imagem, e aí, no celular, os alunos vão ter lá essa pergunta, a imagem e as alternativas, né? E aí eu posso mostrar para eles, né, o que cada um colocou. Então, aqui ele vai mostrar como se fosse, se eu tiver bastante aluno aí, cada um colocar uma resposta diferente, a gente consegue visualizar qual foi o grupo de pessoas que escolheu, né? Quantas pessoas escolheu qual alternativa, né? E aí eu consigo também trabalhar com eles, né, essa questão para a gente poder analisar qual foi a dificuldade dentro daquela questão, o que eles entenderam, o que eles não entenderam, e assim por diante. E aqui, né, é só uma tela onde ficam as perguntas da turma, tá? Então, esse tipo de slide, ele vai acumulando as perguntas aqui. No caso, como eu respondi a pergunta aquela hora, ela não vai aparecer aqui, né? Mas se eu não tivesse respondido, né, naquele momento da aula, interrompido a aula para fazer a visualização da questão e respondido, eu poderia ter deixado as perguntas para o final. Tá? Então, no último slide, lá tem todas as perguntas. Então, no final da minha aula, eu vou responder as dúvidas dos alunos. Tá? Então, aí, né, como eu falei, o professor ele vai verificar lá qual é a melhor forma, né, que ele vai fazer aí essa resposta, né? O melhor momento para ele fazer essa resposta, tá? Então, esse daqui também foi um modelo já que eu peguei pronto, né? Eu só alterei, acrescentei slides aqui, alterei as perguntas, mudei as imagens, tá? Então, aqui eu posso adicionar novos slides, né? É tipo um Google Slides ou um PowerPoint, tá? Só que online. E aí a gente pode criar interação, né, com a turma, com ele, tá? Então, eu posso ir adicionando slides, eu posso apagar slides, eu posso duplicar slide, né? Então, se é o mesmo formato que eu quero, eu só vou mudar a pergunta e a imagem, né? Então, eu posso duplicar o slide e aí eu vou montando lá a minha aula conforme a minha necessidade. Então, aqui eu vou colocando lá as perguntas, eu posso colocar
né, esse daqui do primeiro, quais foram lá, na verdade não é a pergunta, né, eu estou explicando lá sobre um conteúdo de aula, eu posso adicionar mais, né, então, conforme você vai construindo, né, a sua apresentação, você vai escolhendo as opções que você tem naquele modelo, tá? Aqui também, nas reações, né, eu coloquei para ele ter essas 4 reações, para ele poder colocar o joinha, né, ou não, e a pergunta, ou dúvida, né, no caso ele tem uma dúvida. Ou eu posso tirar, né, aí eu deixo lá só o joinha, e aqui a pergunta no final é o modelo de slide que foi escolhido. Tá? Que dá a opção lá para ele poder tirar essas dúvidas no final. Tá? Então, aqui nas configurações, né, eu consigo também colocar aqui quem controla a apresentação. Então, no caso, quem está controlando a apresentação aqui é o apresentador, né? Porque eu vou dar uma aula, então eu sei qual é a sequência, qual é a hora que eu vou mudar, né, aquele slide para o meu aluno, tá? E eu consigo também modificar aqui, ó, qual é a linguagem que o aluno vai visualizar no celular dele, né? Qual é o idioma que o aluno vai visualizar lá no celular dele. Senão, normalmente vem em inglês também, né? Para o aluno acessar lá o QR Code, o código, né? Vai estar lá em inglês, mas eu posso mudar aqui para o português, tá? Então, tem várias configurações que a gente pode fazer, tem vários exemplos, né, de slide que a gente pode usar, e aí basta, né, a gente fazer aí a interação de acordo com a necessidade da sua aula, né, a forma como você vai colocar isso, né, para o seu aluno, né, o que você quer com aquela aula, né, se vai passar um conteúdo, se você quer que ele interaja com você ou não, então você pode usar esse recurso para isso. Aí ele cabe, assim, muito bem, e é bem bacana, né, da gente utilizar aí nas nossas aulas. Tá? Então, recomendo, né, trabalhar aí com Mentimeter. Agora eu vou mostrar para vocês também, aqui a gente está trabalhando conteúdo como aula, né? Para que a gente possa trabalhar um assunto específico, independente da matéria que a gente trabalha. Então, a Beth colocou lá que ela trabalha com história, né? Então, dá para pensar em diversas formas, né? De você utilizar aí essa ferramenta, né? Para trabalhar com conteúdos específicos, né? Sei lá, quer falar lá sobre Revolução Industrial, né? Dá para explorar bastante imagens para colocar aí. Então, dá para fazer um montão de coisa. Henrique, meu ex-aluno querido, está por aqui também, que bacana. Seja bem-vindo. Amandinha também está aí, boa noite, Amanda. A professora corta no meio, né? Vem cumprimentar o povo que está chegando aí. Legal ter vocês aqui, viu? Jailma chegou também, né? Drica, obrigada. Né? As outras meninas a gente já tinha falado oi lá no comecinho. Legal. Estou lá na apresentação, aí eu não consigo visualizar aqui, né, quem chegou, tá? Mas conforme a gente vai andando nas aulas, aí eu volto aqui, né, nos comentários para a gente poder falar um pouquinho com vocês aí. E conforme vocês vão colocando as perguntas também, eu já estou respondendo aí, né? E se ficar alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar, que aí a gente vai respondendo aí, né? Conforme vocês vão colocando. Beth, gostou, né? Dá para fazer muita coisa, Beth. É muito legal isso. Muito bacana mesmo. Até, né, uma proposta para a gente usar com o Mentimeter a gamificação, criar um jogo, né, de perguntas e respostas. A gente pode trabalhar com um quiz, né? Então, eu coloco lá, eu vou trabalhar um determinado assunto, eu crio um jogo sobre esse assunto, e aí os alunos eles vão sendo pontuados. Então, conforme ele vai acertando, conforme o tempo que eu vou programar para ele responder, então eu posso dar, sei lá, 15 segundos, 10 segundos para ele responder, né, para tornar a competição mais animada, mais acirrada, e aí a gente pode trabalhar com algum tipo de premiação, né?
como a gente não está no presencial, né, para premiar esses alunos de alguma forma, a gente pode trabalhar com premiações virtuais, né? Eu posso criar selos virtuais. Existem algumas plataformas que a gente trabalha que já tem, né, esses selos virtuais. Então, no Teams, que a gente utiliza no Centro Paula Souza, tem lá um aplicativo que tem esses selos, que a gente pode trabalhar com eles, ou você pode criar, né, o seu selo, ou pegar algumas imagens e falar que se ele tiver uma coleção, sei lá, de 5 selos daquele, ele vai competindo para poder ganhar esses selos. Então, dá para trabalhar de uma forma gamificada também, né? E isso é muito legal. Na semana que vem, a gente vai falar do Kahoot, que é gamificação, né? Todas as ferramentas que tem ali dentro, ele vai gamificar a sua aula. Mas no Mentimeter dá para a gente trabalhar um pouquinho também de forma gamificada. Eu vou mostrar agora um exemplo para vocês, para a gente fazer isso. Patrícia, boa noite. Tânia, legal, bem-vindas. Muito bacana. Para a gente trabalhar dentro do Mentimeter, né, de forma gamificada. Então, como que pode fazer isso, né? Eu vou compartilhar uma outra tela aqui para mostrar, né, então, essa gamificação. Como seria um game usando o Mentimeter? Deixa eu só achar onde está o game, né, que eu criei aqui para compartilhar com vocês. Vou pegar aqui, né, o outro exemplo. Então, aqui nesse exemplo, a gente vai fazer um game com o meu público aqui, com vocês. Eu gostaria que vocês entrassem aí, né, pelo celular, ou abrir uma nova aba. Quem está no computador pode abrir uma nova aba aí no computador. E aí vocês vão utilizar esse código, né? Vai entrar lá no site mente.com. E aí vocês vão usar esse código aqui, que é o 219638. É isso? 219638. Então, vou dar um tempinho para vocês acessarem aqui, né? 219638. E aí a gente vai jogar um pouquinho, tá? Então, 21, 96, 30, 38 não, 35. Senão não vai entrar, né? 38 não vai entrar. E aí vocês podem observar como que aparece, né, essa pergunta no celular de vocês, tá? Então, vai aparecer lá as imagens que eu tenho aqui, né, na minha tela, compartilhada com vocês, a pergunta, né, e a imagem. Essa imagem vai aparecer um pouquinho diferente para vocês aí no celular, e aí depende também do modelo do seu celular, né, vai aparecer de uma forma, mas vai estar a pergunta lá, né, e as alternativas. Tá? Então, aqui, por exemplo, a pergunta é: qual desses dispositivos de armazenamento tem menor capacidade de memória? Então, você vai ter lá as imagens e as opções. Está escrito lá, né, o nome do dispositivo, e aí vocês vão votar, tá? Então, cada um escolhe lá, né, e dá um enviar a sua resposta para a gente vendo como é que funciona, tá? Para a gente criar aí essa votação. Então, aí vamos ver como que vocês se saem aí no nosso game. Para quem não conseguiu ver ali, né, qual é o código, né, o 219635. Tá? Vou escrever aqui nos comentários para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, quem quiser, né, pode entrar e acessar. E aí vai colocando lá esse aí, ó, 219635. Então, vocês podem observar, né, que visualmente, né, para o aluno,
é bacana, né? Eu tenho a opção para ele já ver aquela imagem. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando com algo que às vezes o aluno, só pelo nome, ele não sabe o que é. Então, fica mais fácil também ele visualizar o objeto, né? Ou, por exemplo, pessoas, né? Eu estou trabalhando com algumas pessoas específicas, né? Então, eu posso colocar as imagens, né? As fotos, né? Então, dá para trabalhar de uma forma visual mais interessante. Então, conforme, né, o público vai votando, essa imagem ela vai modificando, né? Eu vou tendo lá as opções conforme cada um colocou, né? Escolheu lá a sua opção, e aí conforme o professor vai analisando, por exemplo, eu já sei que deu o número de alunos que eu tenho, todo mundo já votou, e aí eu vou passar para a próxima pergunta, tá? Então, a gente pode sinalizar dessa forma também, tá? Conforme as pessoas vão votando, eu já sei quantas pessoas votaram ali, aí eu vou para a próxima pergunta. No caso dessa opção que eu coloquei aqui, eu já estou fazendo, né, com que o aluno ele possa ver também qual é a resposta correta depois. Então, eu posso, por exemplo, trabalhar de forma gamificada, mas também passando o conteúdo para o aluno. Eu estou dizendo lá para ele, né, qual é a alternativa correta, então a gente vai trabalhando também esse conceito aí na cabeça do aluno, tá? E se vocês observarem, conforme vocês fizeram a sua votação, lá no site, né, ele vai ficar pedindo para você aguardar, né, que o apresentador mostre a próxima pergunta. Então, significa que não acabou, né, o jogo não acabou. Essa é a primeira pergunta lá do nosso jogo, tá? Então, quando eu mudar aqui, né, ele já vai para a próxima pergunta. Mas eu posso primeiro, né, se eu apertar o Enter aqui, posso mostrar qual era a resposta correta. Então, a resposta correta aqui é o disquete, né? E aí eu posso discutir lá com os alunos por que não é, né, as outras opções que eles escolheram, tá? Então, vou mudar aqui, né, para o próximo. Então, tem mais uma pergunta que vai aparecer lá no dispositivo do aluno, né? Então, a próxima pergunta é qual desses dispositivos de saída de dados. Então, ele vai ver lá 3 dispositivos, né, e vai fazer a sua votação. Então, conforme o público, né, a audiência vai votando, né, coloca lá a opção que ele acha que e dá um enviar, né, ele vai ficar aguardando depois, né, o resultado aparecer lá, e aí o professor, de acordo com o número de pessoas que votaram, né, lá na primeira ele tem uma ideia de quantas pessoas vão votar na segunda, para ele poder mostrar a resposta, falar lá sobre o que é, e passar, né, para a questão seguinte, ou encerrar a discussão, ou voltar em algum assunto que às vezes a turma realmente não entendeu, né? Então, depende aí do conteúdo que você está trabalhando, qual é a ideia que você quer passar, né, naquela sua aula, tá? E no seu jogo, né? Por mais que seja um jogo, é uma forma do aluno aprender. Então, você pode continuar discutindo o assunto ali, né, naquela aula. Deixa eu aguardar o pessoal responder. Acho que na outra tinha 7, né? 7 respostas. Falta 1. Bom, vou dar um enter aqui para a gente ver, né, qual seria a alternativa correta, então. Então, é a alternativa monitor, que é o correto. Então, 4 alunos colocaram monitor, 2 colocaram teclado. Então, aí eu posso voltar no conceito, né? Explicar lá que o dispositivo de saída é aquele que ele vai visualizar a informação que está saindo ali do computador, e aí eu posso explicar lá o conceito de dispositivos de entrada. Então, dá para a gente fazer uma retomada ali, né, do que está sendo discutido naquela aula. Vou passar aqui. E aí tem até uma musiquinha, né? Ele vai verificar lá todos os que entraram, e aí vai falar lá, né,
qual é a pontuação, né, desses jogadores. Então, ele vai pedir para você colocar aí colocar o seu apelido, o nome, né? Então, cada um coloca lá o nome do participante para ele fazer a sua pontuação. Eu só coloquei na ordem errada o negócio aqui. Eu não coloquei qual era a resposta correta aqui. Ops. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Probleminha técnico. Eu deixei a musiquinha lá, mas devia ter tirado essa musiquinha que ficou meio estranho, né? Atrapalhou um pouquinho o andamento aqui do que nós estávamos falando. Só ver onde que é a musiquinha. No último. Brasil. Ah, não. Deixa eu só voltar a minha carinha aqui. Só voltar aqui. Deu só um probleminha aí, né? Que, na verdade, ali no último, a gente começou a responder normal, sem ser o game ainda. E aí, quando você coloca lá o slide do game, ele vai pedir que as pessoas coloquem lá os nomes para poder responder as perguntas e colocar lá a pontuação. O que aconteceu aqui foi que eu esqueci de colocar, né, a resposta correta, né? Seria o Alan Turing. Vocês acertaram aí, mas só que eu não coloquei. Por isso que ele falou lá que não tinha nenhuma resposta correta, porque eu não configurei isso lá na hora de criar o jogo. Mas é só para a gente ter uma ideia. Então, dá para a gente configurar isso e aí vai ter a pontuação lá para cada aluno, tá bom? Que colocou o nome lá. E aí a musiquinha aí ficou um pouquinho alto, né? No caso aí, para vocês poderem responder. Não sei se deu para ouvir daí, né? Eu acho que sim, né? E aí estava mais alto do que o que eu estava explicando ali na hora. Mas tudo bem, né? A gente tem esses probleminhas técnicos aí, mas a intenção é boa, tá? Então, dá para a gente usar, né, de forma gamificada também a aula para explicar o conteúdo, mas também para dar uma animada aí na galera, né? Para eles poderem entrar com a informação aí como sendo um jogo mesmo, tá? Então, uma opção, né? Mais uma opção aí do Mentimeter, né? Aí depende da pronúncia, para vocês poderem usar na aula de vocês. Outra forma da gente usar isso também, como eu falei, né? Lá no comecinho, para a gente ter um... Não atrapalhou não, Beth? Ufa, ainda bem. A gente tinha atrapalhado a musiquinha aí de fundo.
é para a gente fazer um termômetro ali da sala, né? Eu quero falar sobre sentimentos, como que tá, falar um pouquinho isso também, e aí a gente vai explorar um pouquinho de como foi essa aula, né? Então, né, nesse slide que eu vou colocar agora, nessa apresentação que eu vou colocar agora, eu vou mostrar uma outra forma da gente trabalhar com a ferramenta, também pontuando isso, né, com os nossos alunos. Deixa eu só parar essa apresentação aqui, para a gente buscar aqui o nosso termômetro. Então, aqui, ó, uma outra forma, né, de trabalhar com o aluno é trabalhar os sentimentos, né? Então, posso colocar lá uma pergunta, ó, observa que tem lá um gifzinho, né, bonitinho, que fica mais visualmente mais atrativo para o aluno, dependendo da turma também, né? Que a gente tem bastante professor daqui de séries iniciais, então eu trabalhei conteúdos para os mais grandinhos e para os mais pequenininhos, né? Provavelmente para os mais grandinhos não vão achar tão legal, né, essa imagenzinha aí, mas tudo bem, né? Muitos nem vão conhecer o personagem, né? Mas tudo bem também. Então, aqui, para os alunos trabalharem com sentimentos. Então, conforme a turma vai entrando, né, na opção lá do Mentimeter, né, no mente.com, então, da mesma forma, né, dos demais, a gente acessa do mesmo jeito aí, eu coloco pelo código, né, como eu falei, a gente poderia trabalhar compartilhando o link ou o QR Code, tá, aí depende da turma, ou depende do que você vai trabalhar lá com o aluno, então, vou colocar lá as opções, né, aí, no caso, eu escolhi 3 palavras também, né, então, cada pessoa vai colocar lá 3 palavras. Vou colocar aqui no meu celular também para a gente poder ter uma visibilidade aí do que os alunos podem escrever. E aí, conforme as pessoas forem colocando, aqui eu não estou mostrando, né, qual o resultado, tá? Então, a pessoa está vendo só a imagem, o aluno, no caso, né, está vendo ali só a imagem. E aí eu vou revelar isso depois. Então, conforme as pessoas forem colocando, eu vou verificando lá qual é o meu público, né? Quantas pessoas estão na minha sala, né? Então, quantos alunos eu tenho ali, e eu espero essa votação. E conforme esses alunos vão fazendo essa votação, né, aí eu vou trabalhando com o conteúdo ali, o que eu vou colocar, o que a gente vai discutir lá sobre isso, né? Então, esse é um exemplo daquela nuvem de palavras também, que eu falei para vocês que trabalhou, né, na escola aqui. Então, quando eu aperto o S, o professor, né, aperta o S, aí aparece as palavras que os alunos colocaram. Então, tem várias coisas, né, que a gente pode trabalhar. Então, se são sentimentos bons, né, a gente vai sinalizar isso para o aluno, mas se tem sentimentos ruins também, é importante discutir com eles esses sentimentos. Por mais que a gente não tenha, às vezes, né, o professor, eu não sou psicólogo, né, o que eu vou fazer com esse aluno, o que eu vou falar para esse aluno. Às vezes você pode buscar apoio também, né, em outros personagens aí dentro da escola, né? Se eu tenho lá um orientador educacional, se eu tenho alguém que pode me ajudar, né, com essa questão. Então, é importante que a escola se una também, né? Às vezes o aluno não está bem, mas ele tá vendo que o professor, ele se importa, né? Ele tá perguntando, ele está buscando saber como ele está se sentindo. Então, faz com que o aluno se sinta importante dentro da sua sala de aula também, independente se essa aula é pelo computador ou se essa aula é dentro da sala de aula. Porque muitas vezes, quando o professor está com o aluno dentro da sala de aula, ele está vendo, né, que o aluno não está bem hoje,
né, ele está vendo que o aluno chegou triste, ou que o aluno está com algum tipo de problema, porque é visível ali. Nas nossas aulas remotas, isso nem sempre vai acontecer, a gente não está vendo o aluno. Então, é uma forma da gente abrir um diálogo com ele, né? E mesmo nas aulas presenciais, muitas vezes o aluno ele não gosta de falar, né? Tem aluno que não fala, né? Como ele se sente. E talvez criando, assim, uma possibilidade dele se abrir, mas de ninguém saber quem é que está falando aquilo, né? O professor ele não está vendo quem é o aluno que respondeu aquilo. E ele pode falar de uma forma mais generalizada com a sala. Então, talvez o aluno ele se sinta mais à vontade de se abrir, né? E aí o professor pode explorar isso, né, com a turma, tá? De uma forma mais abrangente, mas ele pode explorar isso, né, com a galera e tentar chegar aí num consenso, né, para que a gente atinja os nossos objetivos. E aqui, né, só para ficar um negócio mais animadinho, né, tem os videozinhos, como eu falei, que dá para a gente colocar também, né, então, conforme ele vai respondendo aqui, né, se sim ou não, então aí é uma pergunta aí para vocês, né, gostaram da aula, isso pode colocar lá, sim ou não, né, pode ser sobre a aula, né, ou pode ser sobre algum outro assunto, tá, então dá para a gente colocar mais opções aqui também, então aí dá para a gente criar diversas situações, dá para a gente brincar muito, né, com o Mentimeter, a gente consegue, né, fazer várias aulas aí de formas bem animadas, né, de trazer o nosso público de volta aí, né, com essas ideias. Então, é importante a gente ter essa visibilidade, né, de mostrar aí para o aluno também algo que seja um pouco mais dinâmico, que não seja ali só texto, né? Então, conforme os alunos vão respondendo ali, eu posso trabalhar com imagens, com vídeos, né? Então, dá para a gente fazer aí um montão de coisa bacana, né? Que muitas vezes a gente não tem, né, essa ideia, né? Quando a gente está em sala de aula, quando a gente vai preparar um material, muitas vezes a gente se prende, né, àquele conteúdo e não encontra, né, uma forma, uma ferramenta para fazer com que o aluno esteja ali de forma mais envolvida com aquele conteúdo. Então, existem ferramentas aí que tornam isso possível e basta a gente explorar essas ferramentas, explorar as ideias que a gente tem, né, em mente aí, para que a gente possa trazer, né, para o aluno algo que ele possa se envolver, né, na verdade, se envolver mais e trazer aí essas possibilidades, né, para que ele possa aprender mais, mas não só aprender por aprender, mas também saber que o professor está ali, né, tá buscando lá formas de fazer com que ele